Caros colegas interessados na doença cavernoma cerebral ou malformação cavernosa cerebral, sou Jorge Marcondes, professor de neurocirurgia da UFRJ e diretor científico do Instituto de Pesquisa Aliança Cavernoma Brasil. Essa apresentação não tem como objetivo interpretar imagens ou fazer discussão detalhada sobre a doença. As imagens que assistirão tentarão fazer uma ponte entre descobertas científicas e avanços clínicos dessa doença que afeta tantos ao redor do mundo. O cavernoma cerebral é uma coleção peculiar de vasos sanguíneos dilatados e em seu interior é tapetado por células endoteliais, as células que estão em contato direto com o sangue em um capilar cerebral. Sua aparência a olho nu relembra uma mora, e as dilatações do seu interior podem conter sangue antigo, já metabolizado, as lojas mais claras, ou sangue mais recente, lojas escuras. Mas qual a biologia por trás dessa anomalia de pequenos vasos sanguíneos, levando à malformação cavernosa? Imaginem esse desenho como uma célula isolada, a tal célula endotelial da parede interna da caverna, e esses receptores presentes na membrana da célula endotelial ativam uma enzima chamada Rho quinase que, junto com sua parceira, a ROCK quinase, estimula a produção de proteínas actina e miosina, essas que farão as fibras do esqueleto celular. Para o equilíbrio dessa produção, as proteínas CCM1, 2 e 3 inibem a produção do excesso de actina e miosina, o excesso de produção de esqueleto. Se essas proteínas não funcionam corretamente, o equilíbrio é perdido e haverá excesso de produção das fibras do citoesqueleto, ou chamadas fibras de estresse. Esse excesso de fibras leva à contração da célula endotelial, e cada célula endotelial se contraindo perdem a sua ligação de uma a outra. Essa ligação, chamada junção apertada, ou gap junction em inglês, é das mais resistentes entre as células endoteliais do corpo. Elas formam inclusive a barreira hematocefálica. A sua perda pode ser vista na foto de microscopia eletrônica feita em um cavernoma, aqui visualizada. A contração excessiva das fibras do citoesqueleto e a deformidade celular levará à construção das cavernas e ao vazamento dos líquidos hemáticos para o tecido vizinho indicado por essa seta. Na ressonância magnética a seguir, a típica imagem de um cavernoma deve-se a esses fenômenos. A dilatação reunida dos que chamam de aparência de pipoca, os brancos, e a imagem escura em volta da lesão deve-se à hemosiderina vazada, o tal líquido hemático que saiu do cavernoma. Essa imagem é para guardar na memória o vazamento na foto de ultraestrutura cedida pela professora Ana Martinez do Laboratório de Neurodegeneração e Reparo da UFRJ. Ela mostra exatamente o que nós tínhamos dito. Por que os cavernomas surgem mais no sistema nervoso, cérebro, medula ou retina, se as proteínas CCM existem em todos os capilares e veias do corpo? Recente artigo publicado na revista Nature Communications finalmente mostrou essa razão. O fenômeno da barreira sangue-cérebro ao nível das tais junções fechadas entre os capilares, entre as células endoteliais, é único no cérebro, e uma proteína chamada caveolé é restrita às células endoteliais do cérebro da retina. O aumento da caveolé, associado ao aumento de fibras de estresse, leva à progressiva abertura dessas junções e progressão das bolhas, das deformações dos capilares levando às cavernas e a deposição da hemosiderina. Em 2008, nosso grupo de pesquisas da UFRJ estudou uma nova sequência de ressonância magnética chamada SWI, Susceptibility Weighted Imaging, que demonstrava muito mais sensibilidade nessa hemosiderina que vaza e percebia ela com muito mais nitidez do que as imagens recentes, as imagens antigas. Os nossos resultados demonstraram a sua superioridade na detecção de múltiplas lesões do sistema nervoso.
Esses achados tornaram essa sequência SWI o novo padrão ouro das imagens de cavernomas cerebrais até o momento. Estudos estimam que a prevalência dos cavernomas cerebrais seja em torno de 0,2 a 0,5% da população geral. 1 em cada 200 poderiam ter um cavernoma. Isso, na verdade, mostra que existe um grande grupo de portadores assintomáticos que são encontrados devido à maior disponibilidade do exame de ressonância magnética nos dias de hoje. As crises convulsivas podem ocorrer como um quadro inicial em 50% dos pacientes. Mas a hemorragia é o evento mais preocupante no cavernoma cerebral, ocorrendo em 25 a 40% dos casos iniciais, levando a sintomas que, dependendo da localização cerebral, podem ser apenas uma dor de cabeça incomum até deficiência neurológica grave. Uma das peculiaridades dos cavernomas cerebrais em relação a outras doenças vasculares do cérebro é o seu surgimento em duas formas distintas. Existe uma forma congênita, com uma única lesão, sem mais nada no tecido cerebral, a pessoa nasce e vive com essa lesão única, ou a forma genética, geralmente com vários cavernomas cerebrais, inclusive sendo produtiva com o surgimento de outras lesões com o passar do tempo. 3 genes foram descobertos que, quando mutados ou chamados de variantes do CCM1, 2 e 3, levam ao defeito na produção das tais proteínas que levam o seu nome. A produção dessa proteína defeituosa ocorre levando às formações dos cavernomas e múltiplos cavernomas no tecido cerebral. Essas mutações são mais prevalentes no gene CCM1, principalmente nas populações hispânicas, como a nossa, e os genes CCM3 são muito raras. Uma característica importante dos cavernomas cerebrais isolados, não familiares, é a sua associação às anomalias do desenvolvimento das veias cerebrais, chamadas ADV ou DVA em inglês, já existindo documentação do seu nascimento a partir de tais ADVs. Artigo recente de ressonância magnética de alto campo, 7 Tesla, mostrou que 100% dos cavernomas isolados têm uma ADV associada a eles. Podemos inferir se uma hemorragia cerebral, por exemplo, foi causada por um cavernoma antes mesmo de ser possível ver a imagem típica de pipoca na sequência T2. Se na injeção de contraste surgiu uma imagem de vasos sanguíneos sugerindo ADV junto à hemorragia. Ou, se for possível, uma sequência SWI de ressonância magnética demonstrar vasos em torno da lesão. Recente descoberta trouxe nova perspectiva para a origem dos cavernomas isolados associados à anomalia venosa do desenvolvimento. Malformações vasculares do corpo humano costumam apresentar ativação do gene PIK3CA. Anomalias venosas cerebrais, por seu lado, são muito frequentes e conhecidas como envolvidas em 100% dos cavernomas isolados. Poderia a associação entre essas mutações levar à evolução para os cavernomas naqueles que tivessem elas? As ativações do gene PIK3CA foram encontradas na maioria dos cavernomas operados nesse artigo. E os cavernomas transgênicos, CCM, necessitavam também da ativação do gene PIK3CA para seu crescimento. Uma paciente com uma hemorragia profunda no cérebro na sequência T1 com contraste, vemos aspecto de múltiplos ramos venosos junto à hemorragia pertencendo à ADV. A angiografia cerebral confirmou o aspecto típico da ADV na área do correspondente ao cavernoma. Esse outro caso interessante, no qual uma ressonância cerebral nos formatos de T1 com contraste e SWI, feita por outro motivo, mostra claramente uma ADV passando através do tronco cerebral sem qualquer outra anomalia ou sinal de cavernoma. O mesmo paciente, um ano após, apresentou súbito evento de cefaleia e visão dupla, em uma nova ressonância com sequências T1 e contraste mais a SWI, demonstrou uma hemorragia no tronco cerebral em clara conexão com a ADV prévia, mostrando que havia um cavernoma nascido ali
e essa é uma rara demonstração do surgimento do cavernoma no ADV prévia. Os cavernomas múltiplos de origem genética, por outro lado, não estão associados a anomalias de desenvolvimento de veias. Mesmo quando incontáveis lesões são vistas na ressonância, o fenômeno não existe. Esse slide podemos ver na sequência SWI, que mostra muito bem pequenas veias, que mesmo com inúmeros cavernomas cerebrais em um paciente com mutação do gene CCM1, não existe nenhuma ADV associada a eles. É possível ver mais de um cavernoma nascer de uma única ADV, de forma a termos 2 ou mais cavernomas isolados associados a uma única anomalia venosa, sem estar diante de um caso genético. Nesse exemplo, temos 2 cavernomas junto a uma única anomalia venosa de desenvolvimento, na ponte, em uma paciente com doença esporádica. Como no exemplo anterior, essa paciente jovem é portadora de múltiplos cavernomas associados a múltiplas ADVs e com sequenciamento gênico feito nos 3 genes sem mutação detectada. Apesar da multiplicidade de cavernomas nos sítios distantes, esse caso permanece como uma lesão isolada, sem história familiar e com propensão a formar ADVs e cavernomas junto a elas. A hemorragia é o evento mais temido em um cavernoma cerebral e com as piores consequências dependendo de sua localização. Isso cria necessidade forte de não apenas diagnosticar o local e o tamanho do sangramento, mas, por mais estranho que pareça, a própria existência ou não de hemorragia. A definição de uma hemorragia em um cavernoma cerebral envolve um evento clínico, com início agudo ou subagudo de sintomas como cefaleia, crise convulsiva, perda da consciência ou deficiência neurológica nova ou piorada, e a sua associação a evidências em neuroimagens, como ressonância, amostra patológica, cirúrgica ou até de líquor de que houve uma hemorragia intra ou extralesional na época do tal evento clínico. A mera existência de um halo regular de depósito de hemosiderina em torno de um cavernoma cerebral não é uma hemorragia. E essa referência da informação está aqui nesse artigo da Stroke em 2008. Esse é um exemplo de hemorragia aguda no cavernoma cerebral em que uma paciente jovem com cefaleia aguda, diplopia, visão dupla, piora progressiva da consciência. Na fase ultraaguda de uma ressonância magnética, vemos apenas o sangramento sem poder afirmar que se originou de um cavernoma. Meses após o evento inicial, com recuperação neurológica completa, podemos observar o cavernoma em sua aparência mais típica e com a sua anomalia venosa de desenvolvimento associada. Outro exemplo é de uma paciente de 9 anos de idade com sangramento agudo de um cavernoma no tronco cerebral. A ressonância 1 ano após, mostrando o típico cavernoma que era a causa do sangramento. Isso é sangramento em cavernoma cerebral. Reforçando, lojas cavernosas ou cavernomas podem conter sangue em estágios diferentes e podem vazar os elementos hemáticos por aquela falha entre as células endoteliais que eu descrevi. Esse vazamento pode ser por tecido nervoso hipermeio ao cavernoma, configurando a imagem pipoca e o halo de hemosiderina em torno de um cavernoma. Reforçando bem, tais imagens não traduzem sangramento clínico de uma lesão. A verificação de progressivo depósito de ferro de permeabilidade vascular através de um método de imagem foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Chicago sob a liderança do professor Ihsan Awad e aprovado há anos pelo FDA, do Food and Drug Administration americana, recentemente para uso como plataforma de ressonância em alto campo, em que as técnicas de Quantitative Susceptibility Mapping e Dynamic Contrast Enhanced Quantitative Perfusion, DCE-QP, foram aprovadas como biomarcadores de imagem e atividade de cavernomas. Isso é uma coisa muito importante,
porque você vai poder medir o leaking, ou vazamento dos cavernomas. Isso pode ser usado inclusive em testes com drogas que futuramente serão feitas em ensaios clínicos para medir a eficácia em relação ao grupo controle. Cavernomas assintomáticos é um outro capítulo na história das neuroimagens dos cavernomas cerebrais. Refere-se àqueles encontrados como achado de imagem na ressonância magnética e sem estar relacionados aos sintomas que ocasionaram o exame. Tais cavernomas são motivo de importante estresse emocional. Todos os pacientes aqui visualizados não apresentam sintoma relacionado à lesão. Os números associados a cada um deles têm a ver com anos de segmento em nossa coorte. Essa outra paciente é um outro exemplo de cavernoma assintomático, 69 anos, com ressonância para esclarecer dor nucal persistente por anos e sem história clínica de sangramento. Após uma ressonância sugerida, foi sugerida uma internação devido à hemorragia do cavernoma. O cavernoma no lobo da ínsula direita projeta-se sobre o hipocampo, vocês podem ver, sem nenhuma evidência de sangramento a não ser o seu vazamento típico em torno da lesão de hemosiderina. Cavernomas medulares apresentam o mesmo paradigma de imagem daqueles que se localizam no cérebro, mas são lesões que podem apresentar confusão no seu diagnóstico clínico e podem permanecer assintomáticas ou oligossintomáticas por toda a vida. Mas quando os sintomas surgem, geralmente são devido a sangramento. Cavernomas medulares apresentam até 70% de chance de encontrarmos outros cavernomas cerebrais múltiplos na forma familiar. Sempre que diante do diagnóstico de um cavernoma medular, torna-se importante sugerir ao paciente, ou sua família, ou ao médico que solicitou o exame, fazer uma ressonância magnética cerebral incluindo sequências suscetíveis à hemosiderina, como o SWI, por exemplo, para a detecção de múltiplas lesões. Isso vai mudar o aconselhamento dessa família. O último capítulo dessa apresentação sobre neuroimagem e fisiopatologia de cavernomas refere-se ao que estamos vendo é mesmo cavernoma, ou se outras entidades patológicas frequentemente confundidas com cavernoma estão presentes. Por exemplo, no Brasil, e em vários países da América Latina, existe a neurocicercose na forma endêmica, e tomografia computadorizada de crânio é o padrão ouro para diagnóstico de múltiplos cistos calcificados cerebrais. Cavernomas também apresentam áreas de calcificação frequente. Não as vemos mais porque existe agora o uso intensivo de ressonância magnética. Entretanto, diante da forma familiar de múltiplos cavernomas e calcificados nas TC, pode-se imaginar a quantidade de famílias tratadas no Brasil como neurocicercose, sendo na verdade múltiplos cavernomas na forma familiar. Esse aqui é um exemplo de um paciente numa das nossas famílias com múltiplas calcificações e tratado por 20 anos como cicercose cerebral. Outra imagem confundida com cavernoma, se nos concentrarmos demais na sequência SWI e se deixarmos de olhar os aspectos em T1 com contraste e a ausência no T2 da ausência da aparência em pipoca, é a telangiectasia capilar. Essa paciente de 50 anos tem história de vertigens frequentes, exame neurológico normal, com diagnóstico prévio de cavernoma no tronco cerebral. Nas sequências FLAIR, T1 com contraste e SWI, existe a imagem típica de uma telangiectasia capilar da ponte, que é uma doença extremamente benigna e que não traria o espectro do cavernoma sangrar. Nessas imagens podemos ver novamente aspectos de uma telangiectasia gigante capilar do tronco cerebral, onde percebemos que as imagens e sequências T1 com contraste são uniformes, não apresenta aspecto típico de pipocas em aula de hemosiderina em T2 e confunde-se com cavernoma na sequência SWI. Telangiectasia capilares muitas vezes formam uma tríade vascular associada às DVAs, que tardiamente podem inclusive nascer um cavernoma em suas extremidades. Essa imagem T1 com DVA pode estar criando um cavernoma, embora seja difícil ter certeza.
Outro candidato à confusão com sangramento de cavernomas são os sangramentos de pequenas malformações arteriovenosas cerebrais, as MAVs. A seguir mostraremos 2 casos que exemplificam esse tipo de confusão. Uma paciente com 32 anos apresentou história de cefaleia súbita e paralisia do membro inferior esquerdo ao entrar na emergência. Tomografia de crânio, hemorragia frontal esquerda, cuja ressonância confirmou depósito de hemosiderina no mesmo local. Essa paciente tinha uma hemorragia muito importante, um volume grande de sangue, e já havia feito a angiografia carotídea direita inicial, cujo resultado foi normal. Optamos por uma segunda angiografia cerebral após 10 dias, e então uma segunda angiografia demonstrou uma pequena MAV fistulosa, menor que 2 centímetros, origem do sangramento que foi embolizada completamente. Nesse caso a seguir, a paciente é uma criança de 10 anos, tendo dado entrada na emergência em um hospital com quadro de cefaleia súbita e coordenação motora. Um pequeno ponto de hemosiderina depositada na ressonância foi interpretado como um cavernoma, junto ao quarto ventrículo. Mas havia sangue no quarto e no terceiro ventrículo, coisas que pressupõem um jato de sangramento maior que o cavernoma demonstra. Uma angiografia cerebral demonstrou pequena MAV junto ao quarto ventrículo que foi retirada por via microcirúrgica. Esse finalmente é o time que vem trabalhando nos últimos 10 anos em pesquisas e tratamento de pacientes com cavernoma cerebral no Brasil. Dr. Ihsan Awad, professor da Universidade de Chicago e líder mundial em pesquisas para a cura do cavernoma cerebral, tem sido nosso apoio constante e símbolo de cooperação internacional nesse campo. Também a relação sinérgica das organizações sem fins lucrativos, a Geoma Alliance americana e a Aliança Cavernoma Brasil, tem sido fundamental para levantar fundos para as pesquisas aqui no exterior e demonstram claramente que tais organizações são vitais no seu dinamismo para a evolução de uma causa justa.